Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais um conteúdo e desta vez iremos falar sobre o tempo, né? A previsão do tempo meteorológico. Nós temos o costume de, antes de sair de casa, darmos uma olhadinha assim para cima, né? Para ver como é que está o céu, se vai chover, se não vai chover, já para nos prepararmos para a situação que poderá vir, né? Ou fazendo chuva ou sol. Bom, enfim, estudar a previsão, estudar o tempo, ou prevenir o tempo, não se resume somente ao que nós, como eu acabei de falar, a nós, ao sairmos de casa, olharmos para o tempo. Não, é muito mais do que isso, né? Em diversas áreas de atuação do ser humano, a previsão do tempo tem sua importância. No caso, na agricultura, na pecuária, na aviação, na navegação, que no caso são casos de segurança, né, questão de segurança, na pesca e na antecipação de desastres naturais, né, de uma forma geral. Agora, que aplicações na economia a previsão do tempo pode nos trazer para o ser humano? Primeiro, na agricultura, é a escolha do momento para plantar, né? O agricultor, ele prevê o tempo, olha as condições do tempo para poder ver a possibilidade, o momento para plantar e a escolha do produto adequado para aquele momento. Na indústria, nós temos a construção civil, né? a indústria de roupas e de ar-condicionado. Aqui no nosso caso, a indústria de ar-condicionado, né? Tem gerado muita economia. Por quê? Justamente por causa do nosso tempo que é quente, nosso clima que é quente no caso, né? As roupas também, né? Dependendo da situação, lá em São Paulo, Rio Grande do Sul, local que é muito frio, né? Então as roupas, existem as roupas adequadas. Então a indústria de roupa ela tem movimentado muito nesse local de frio. E no setor de serviços nós temos as empresas de transporte, as empresas de seguros e as concessionárias de estradas. Todos esses meios, ou melhor, todas essas áreas abrangidas aqui no caso, usufruem da previsão do tempo para poder atuarem. Bom, agora a gente vai entrar na diferença entre clima e tempo. Para prever o tempo, nós precisamos entender o que é clima e o que é tempo. Então, eu começo dizendo aqui que a diferença entre clima e tempo está na escala temporal de cada um deles. Ou seja, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um local específico, enquanto o clima é a média de variações do tempo em um longo período. Então já temos a informação aqui. O tempo se resume a algo momentâneo, é de momento, ele pode mudar a qualquer momento, a qualquer instante. O clima não. O clima é uma média de variações em um tempo mais longo, ok? Então tem muita diferença quando eu digo assim, aqui está chovendo, ou então dizer, o clima aqui dessa região é tal. Então o tempo pode variar em qualquer instante, enquanto o clima são padrões que costumam se repetir. Por exemplo, quando dizemos que está chovendo agora em São Paulo, estamos nos referindo a tempo. Se dissermos que em São Paulo sempre chove no mês de janeiro, estamos nos referindo a clima. O que é o tempo então? O tempo refere-se ao estado momentâneo da atmosfera em determinado local e momento. Algumas de suas variáveis meteorológicas são a temperatura do ar, a umidade, o vento, a precipitação e a cobertura de nuvens, entre outras variáveis. Exemplos: os noticiários informaram que hoje nevou muito no Canadá, faz calor em Fortaleza, chove em Calcaia. Isso tudo aí se refere a tempo. Agora, o que é clima? O clima, por sua vez, diz respeito às condições da atmosfera referentes a um período mais amplo, ou seja, mais longo, né? Ele é uma média do tempo em determinado local. Exemplos: todo fim de ano faz muito sol em Brasília. O clima predominante no Ceará é semiárido. Então aqui nós estamos falando de um período mais longo, então trata-se de clima. Quarto ponto, a previsão do tempo e do clima. A previsão e análise do tempo atmosférico é feito pela meteorologia. Então, meteorologia é a ciência que analisa o tempo atmosférico, que é o estudo do comportamento imediato da atmosfera. Então, repetindo, a previsão e análise do tempo atmosférico é feito pela meteorologia, que é o estudo do comportamento imediato da atmosfera.
Para isso, nós temos as estações meteorológicas. Lá existem os aparelhos, os instrumentos ideais, adequados para poder fazer a previsão do tempo. As previsões meteorológicas medem como será o tempo em outros prazos, em curtos prazos, informando se fará sol ou chuva hoje, amanhã ou durante a semana. Repetindo, as previsões meteorológicas medem como será o tempo em curtos prazos, informando se fará sol ou chuva hoje, amanhã ou durante a semana. Então, mais uma vez, chama atenção. Esse estudo é momentâneo, porque pode mudar. Hoje fez sol aqui em Fortaleza. Amanhã pode fazer chuva, pode estar chovendo. Ok? Então, esse estudo é momentâneo. A previsão do clima é feita pela climatologia, que utiliza um conjunto de dados colhidos pelos meteorologistas para realizar uma média, chegando às conclusões mais definitivas sobre a atmosfera em determinada região. Então, leva muito mais tempo para se determinar o clima de uma região. 5. Elementos do tempo e do clima. Quais elementos são favoráveis para o tempo e o clima, ou para se estudar o tempo e o clima de uma região? O tempo e o clima de determinada região dependem dos seguintes elementos: temperatura, as precipitações, são as chuvas, a pressão do ar e os ventos. A temperatura é a quantidade de calor presente na atmosfera. A precipitação é a quantidade de água que cai sobre a superfície terrestre, geralmente em forma de chuva, neve ou granizo. A pressão atmosférica é o peso exercido pelo ar sobre determinado ponto na Terra. Essa pressão varia de acordo com as regiões e suas altitudes. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. O vento é o ar em movimento, que se forma da diferença de pressão de ar entre locais. Agora, que instrumentos são utilizados na previsão do tempo? Primeiro, termômetro. O termômetro é utilizado para medir a temperatura do local. Higrômetro, mede a umidade relativa do ar. Pluviômetro, mede a quantidade de chuvas que cai na região. Barômetro, mede a pressão atmosférica. Anemômetro, mede a velocidade do vento. Biruta, indica a direção do vento. Existe muito esse aparelho nos aeroportos. E nós temos os satélites meteorológicos, que são instrumentos mais sofisticados. E nisso nós temos o GPS, que é o mais sofisticado sistema que nós temos, que ele dá a localização exata dos fenômenos climáticos. Então, meus queridos, nós vimos aqui um apurado básico e geral da previsão do tempo, né? Desde a sua importância, né? Falamos aqui da importância da previsão do tempo, as áreas que abrangem a previsão do tempo. Nós vimos aqui a diferença entre clima e tempo. Nós vimos aqui que o tempo é algo momentâneo, o clima é algo que é determinado por um tempo muito maior, por um mais prolongado, né? Nós vimos aqui também a previsão do tempo e o clima, ou seja, os elementos que determinam o tempo e o clima. Nós vimos também aqui os instrumentos utilizados na previsão do tempo, ok? Agora, cabe a você dar uma lida no capítulo do seu livro referente a esse conteúdo, dar mais uma olhada nesse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês e vai para as atividades, tá legal? Não esquece de dar aquela curtida no canal Tio PH e compartilhar. Tchau!